Esse é mais um vídeo da série Conceitos e Preconceitos e o tema desse episódio é hábitos. Então diz pra mim, quando você escuta a palavra hábito, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Dá um pause aqui no vídeo e coloca aqui nos comentários qual é a sua visão a respeito dessa palavra, os seus conceitos e preconceitos. Então segue comigo pra gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Se você já me acompanha por aqui nessa série, você sabe que eu começo sempre com um conceito do dicionário. E o dicionário diz: hábitos são uma maneira usual de ser, fazer, sentir. Costume, regra, modo, maneira permanente ou frequente de portar-se. Mania. Acho tão engraçado quando a gente olha para o conceito do dicionário, porque algumas palavrinhas começam a surgir para dar uma base para a gente, de onde vem alguns preconceitos e conceitos em cima dessa palavra. Mas resumindo, os hábitos são os comportamentos automáticos que a gente tem no dia a dia. São aquelas ações que você costuma fazer sem pensar, de tão acostumado que você está de repetir. Acho que a gente não tem muito o que discutir com relação ao conceito de hábito. Os preconceitos relacionados a esse termo estão mais associados a como incorporar um novo hábito ou como deixar de ter um hábito que está incomodando. Uma coisa que eu tenho escutado bastante ultimamente é que, pelo fato dos hábitos serem comportamentos automáticos e a gente está numa vibe meio viva o momento, esteja presente, a gente está tentando evitar esses comportamentos automáticos e aí os hábitos passam a ser pequenos vilões que nos tiram a consciência do momento presente. Eu encaro isso como um preconceito porque, na verdade, não precisa ser assim. Mas também, por outro lado, viver só com uma consciência e presença o tempo inteiro pode ser um pouco prejudicial. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá! Normalmente o problema está em generalizar as coisas. Não ter consciência nenhuma de nada do que você faz é realmente um problema. Estar presente, conectado com o seu dia a dia e as atividades que você desempenha é realmente super importante. Mas ficar consciente de cada mínima coisinha e cada passo que você dá todos os dias e o tempo inteiro também não é completamente bom, porque te toma uma energia imensa e é um desgaste muito grande para sua mente. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo sobre rotina, mas a minha proposta com os hábitos é que você tome consciência deles na sua vida. Revise, reorganize, liste todos os que você já possui, liste os que você gostaria de possuir, incorporar, decida o que fica, estruture a sua rotina para que isso aconteça, acompanhe a implementação. Então, esqueça que eles existem, para que você ganhe tempo e espaço na sua mente para dar atenção a outras coisas que são também importantes. Mas não é esqueça para sempre também, é você deixar um pouco de lado, já que são hábitos que estão incorporados, mas deixar um alerta periódico de revisão de comportamento, que você consiga olhar para a sua rotina e analisar pontos que te incomodam. Você pode usar como gatilho, como um ponto de atenção, aquela insatisfação que começa a surgir com relação à sua rotina. Quando você começa a procrastinar muitas atividades, quando você começa a perceber que não está caminhando em direção à vida que você deseja, aí é o momento de parar e analisar se os seus hábitos estão te levando para essa vida que você deseja ou se estão te impedindo de chegar lá. Como a gente normalmente não tem consciência dos hábitos, o primeiro passo para essa revisão, em qualquer momento que seja, é provocar essa consciência. Começar, por exemplo, a registrar suas atividades diárias é uma boa prática. E não importa muito onde você vai fazer esse registro, tá? Você pode usar um pedaço de papel, um post-it, uma agenda, um planner, um bullet journal, um aplicativo do celular. O mais importante é a consciência e a reflexão a respeito de como você se sente com essa rotina que você acabou de registrar. Então, diariamente, você pensar sobre o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você está se sentindo com aquilo, é uma boa pista para você identificar possíveis hábitos que estão te atrapalhando ou que contribuem para essa vida que você deseja.
Quando você faz esse registro por uma semana, você começa a perceber também padrões que se repetem. Você começa a identificar hábitos que não são tão diretos assim. Por exemplo, o hábito da leitura é uma coisa que é fácil de identificar. Eu sento todo dia a tal horário para ler. Mas tem outros hábitos, como tomar um cafezinho logo depois de participar de uma reunião, ou navegar na internet sempre que eu estou num momento de tédio. Esse tipo de coisa não é tão fácil assim de identificar. O registro ele pode ajudar a dar umas pistas de onde estão esses hábitos mais escondidos. A autoobservação em geral, na verdade, é você começar a perceber que comportamentos você faz sem pensar no dia a dia. Então, aquela presença que a gente está buscando é mais ou menos para isso. É para você começar a despertar a atenção para outros elementos que compõem a sua dinâmica de comportamento. Presença, conexão são coisas importantes. Elas só não podem virar uma ditadura que te impede de fazer as coisas de uma outra maneira. Aquele velho equilíbrio que eu sempre falo aqui. Pensando em colocar novos hábitos em prática, é importante entender como eles funcionam. Eu vou deixar aqui um link para um vídeo do autor do livro O Poder do Hábito, em que ele explica de uma maneira bem interessante como é que funciona o ciclo do hábito. Mas basicamente o hábito é uma rotina, um processo, passo a passo, que você realiza a partir de um despertar, um gatilho, e você repete porque você ganha alguma coisa com isso. Você tem alguma recompensa que te faz voltar e repetir aquele processo novamente. Toda vez que aquele gatilho ou aquele despertar acontece. E até os hábitos ruins que te incomodam, eles têm o mesmo funcionamento. Aí você pode pensar, mas até os hábitos ruins trazem recompensa? Sim, e esse é o grande lance. Quando você começa a identificar que recompensas são essas que até os hábitos que te levam para a vida que você não quer possuem. Normalmente, essas recompensas estão associadas a recompensas automáticas. Um gostinho bom que você sente, um estímulo. Porque aquele estilo de vida saudável ou a vida que você deseja pode estar tão distante que no dia a dia a sua mente tenha dificuldade de processar esse olhar tão distante, esse benefício, como uma recompensa. E aí, mesmo um hábito ruim, ele pode te dar recompensas imediatas. Se você está num processo de reeducação alimentar e você dá de cara com aquele bolinho gostoso que você adora, é difícil mesmo para o cérebro entender que tomar a decisão de comer aquele bolinho não é tão legal quanto deixar ele de lado em prol de uma vida mais saudável. Entender essa compensação e como funciona o processo dos hábitos te ajuda a antecipar o que você precisa fazer para se preparar para não cair nessas armadilhas da sua mente. Essa preparação não precisa ser nada complexa, não. Eu, por exemplo, quando eu estava querendo começar a beber mais água, aliás, eu tenho que voltar a fazer isso de novo, eu comecei a espalhar garrafinhas de água ali pelos lugares em que eu passava o dia, na minha bolsa, no meu escritório, na cozinha, em vários lugares da casa ou de lugares que eu ia passar, eu tinha sempre uma água à mão, que é para eu olhar para aquela garrafinha e me lembrar de que eu precisava beber água. Eu já tive também alarmes que me lembravam que eu precisava beber água, já usei aplicativo, mas sabe o que funcionou muito bem também? Definir recompensas para cada semana que eu conseguisse beber pelo menos uma garrafa inteira de água todos os dias. Eu escolhi fazer na época uma massagem relaxante. Cada 15 dias que eu conseguisse beber água todos os dias, eu ia agendar e fazer uma massagem relaxante. Isso me ajudava, porque quando eu chegava no final do dia e eu ia fazer minha revisão de praxe, que eu sempre faço, que já é um hábito, eu olhava para aquela bolinha do beber água e via, não terminei ainda de tomar a garrafa. E pensava, nossa, vou deixar de fazer a massagem só por causa desse dia? E aí eu ia correndo e tomava o resto da garrafa só para não deixar de fazer a massagem no final dos 15 dias. Pode parecer uma bobagem, mas isso faz diferença em manter a força de vontade com relação àqueles hábitos. Claro que ajuda você saber a importância daquele hábito na sua vida, saber o benefício que virá depois de um tempo. Mas no dia a dia, na prática, o que funciona mesmo é a sua força de vontade. É você fazer mesmo quando você não tem vontade. E nesse sentido, um método que funciona bastante e que eu já falei aqui
num vídeo que eu vou colocar linkado aqui em cima, é o método dos mini hábitos. Eu falei desse livro no vídeo da Biblioteca de Alice aqui, e ele basicamente traz a ideia de que se você quer incorporar um hábito novo, você quebre ele na menor ação mais ridícula possível, então se comprometa com essa menor ação diariamente, até que você vá aos pouquinhos se sentindo motivado a fazer um pouco mais. Fazer um pouco cada dia é sempre melhor do que não fazer nada. O mais difícil com os hábitos, na verdade, é eliminar aqueles que não fazem mais sentido na sua vida. E aí a dica principal com relação a isso é você talvez não pensar na eliminação do hábito, mas na reformulação dele. Quando eu falei que o hábito é um processo, uma deixa, algo que te desperta a fazer aquele processo, e uma recompensa, a gente pode pensar em manter, por exemplo, a deixa, né, o que te faz fazer aquele processo, e a recompensa, mas mudar o processo. Se o cérebro percebe que ele está tendo a mesma recompensa e que ele não precisa pensar num novo momento que vai lembrar ele de fazer alguma coisa, e ele só substitui o processo, fica mais fácil, menos doloroso lidar com essa perda de não estar mais fazendo a mesma coisa diariamente. E uma última coisa que eu quero que você incorpore na sua rotina, quando estiver refletindo sobre os hábitos, é que você celebre cada pequena conquista. Cada dia que você conseguiu manter um hábito que você deseja, cada dia que você se afastou de algo que é ruim para você. Quando a gente está falando de coisas automáticas que a gente realiza, qualquer esforço é válido e deve ser celebrado. A dificuldade que às vezes a gente tem de se acolher, de perceber as nossas dificuldades, de valorizar as nossas ações, é que acaba colocando tudo a perder e torna tudo mais difícil. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre seus hábitos. Fica à vontade para usar os comentários para continuar essa conversa e me contar como é a sua relação com seus hábitos, que hábitos novos que você quer incorporar, que hábitos que não fazem muito sentido na sua vida, como é a sua relação com os hábitos. E não esquece de compartilhar com alguém que possa estar precisando dessa reflexão e me ajuda a espalhar a organização por aí. Até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo.